aberta a sessão, sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Vamos lá. Fala, pessoal. Um pouquinho nervoso aqui, mas a gente está voltando com o podcast Começando os Trabalhos. Um podcast que a gente começou lá em 2023. Projeto antigo, assim, meu, do BH, do Baga. A gente que é aluno do curso de Economia da UFSC. Vamos começar, assim, nos apresentando, deixando o climinha mais leve, né? Mais de boa. Eu sou o Estevão. Tenho 24 anos, agora o pessoal já tá sabendo a idade. 20 na idade. 24 CLT, né? Eu criei o podcast, foi ideia minha. Não, foi sim. Tá bom. Depois eu chamei o Bagatinho pra ele, sabe, me apoiar e o BH chegou pra dar aquela força, né? E no fim a gente tá aqui, finalmente depois de 2 anos, tendo o podcast, né? Aí vamos apresentar cada um, agora é contigo, Hugo. Boa, eu sou o BH, sou lá de BH também. Sou camisa principal jogador, eu diria, do principal time da economia, né? Eu diria também. E faço economia também. E acho que era isso que eu tinha para passar também para Boa, me chamo William. O pessoal na economia me chama mais de Baga mesmo, como é o apelido. Tenho 21 anos, torcedor do Grêmio, como dá pra ver. Maior time de todos, do Brasil e do mundo. E é isso, com esses 2 caras desde o meu início do curso, 23.2, são muito meus amigos, muito feliz de poder estar aqui. O mais feliz da história. Graças a Deus, né, cara? E agora a gente tem o nosso convidado, né? Ilustre convidado, assim. Não só o nosso professor de economia política. Camisa 10 do time. Camisa 10 do time, que a gente vai mencionar aqui qual é esse time, quem não conhece Era ainda. pra ser eu, mas tá tudo bem por Pois enquanto. é, a gente combinou, mas tá aqui o Nildo, né? Nildo Aurix, nosso amigo também, parceiro aí. Nildo. Palmas. Bem, eu sou Nildo Aurix, professor do Departamento de Economia há algum tempo e camisa 10 do União Calvista, que é o meu principal atributo nesse momento. É um prazer estar aqui, ainda mais nesse reinício, né? Começando os trabalhos. Recomeçando o trabalho. Esse pessoal, quando começa, não é brincadeira. Aí não dá. Tinha que ser uma coisa mais ou menos terminando os trabalhos para oferecer um horizonte. Mas é um prazer estar aqui, um privilégio. Eu agradeço muito o convite. É que deram a liberdade para as pessoas, não sei se erradas ou certas, mas deram a liberdade pra gente. A gente tá aqui, a gente vai fazer acontecer. Então vamos começando aí o podcast. Esqueci já do roteiro, o que a gente ia falar aqui, não sei mais. Vai ser no improviso. Vai ser no improviso. Isso aí, sem problema. Eu acho que já dava para começar com um assunto polêmico aqui. Polêmico. Porque a gente tá com cada um com uma camisa diferente, né? Cada um de uma região ali diferente também. E que... Esqueci que eu ia falar. Eu vim com a camisa mais importante que a do União Calvista. É verdade. Se eu tivesse que optar por uma camisa como vocês, nós estaríamos 2-1, porque eu torço pelo Flamengo, rubro-negro, carioca. Ninguém é perfeito também, né? Flamenguista de Joaçaba? Como é que funciona isso? Isso é verdade. Pode falar. Não, O cara nasceu no Joaçaba. sul do Brasil, torce pro Flamengo. O Joaçaba, as cores do Joaçaba eram azul e branco. Piorou ainda, hein? Eu acho que é um bom gosto. E lá em Joaçaba, antes de eu decidir pela economia, eu jogava no time local, no time profissional, que jogava o Campeonato Catarinense. Naquela época tinha 17 anos, nunca fumei, não bebia, não transava, não fazia nada, jogava bola. Então vim para Floripa e vim aqui para fazer um teste no Avaí. Mas lá eu eu treinava com profissional, etc., com a proposta de 2 salários mínimos. Cheguei aqui, me devolveram para o juvenil. Aí eu... é um desestímulo, né? Mas agora, no União Calvista, eu retomei Caramba. uma adaptação, né? Um outro patamar. Com certeza. Voltei. E o futebol aqui, a propósito, sempre
sempre me acompanhou. Na UFSC, na seleção da UFSC, quando morei fora do Brasil, sempre joguei bola. Joguei bola até em Caracas, cujo principal esporte é o beisebol. No México. Caracas. É. Caraca. Eu posso ir embora se quiser. Tá, No México joguei, na Argentina joguei em Caracas e agora estou aqui com União Calvície. Mas é legal você comentar isso. Que é uma iniciativa de vocês, né? Maravilhosa iniciativa. Então você veio pra Floripa mais pensando no futebol mesmo? Eu vim, eu passei no vestibular e disse, bom, quero ir, mas Aproveitou, eu queria jogar bola. Mas aí começava a coincidir um treino pela manhã, outro treino pela tarde, etc. O estádio do Avaí era ali onde é o shopping, no centro da cidade. Né? O shopping Qual? O Beira-Mar? Beira-Mar. Sim. Era ali o estádio do Avaí, o chamado Pasto do Bode. Pasto do Bode. Era um campo muito modesto, mas ali eu vi, por exemplo, o Lico do Flamengo jogar. E outros grandes jogadores catarinenses, o Zenon, o Balduino, esses caras que depois jogaram. O Balduino jogou no Grêmio. Não tem conhecimento. E o Foi Zenon qual época? jogou no Guarani de Campinas e na seleção brasileira. Né? E no Corinthians, né? Onde ele se consagrou. Né? Então, aí começou aquele negócio, tive que escolher entre a carreira de professor de economia política e de futebol, eu fiquei com a primeira. E como é que tava pra conciliar os dois ali? Tava tranquilo? Era graduação ainda, né? Era graduação, mas tinha o problema de jogar, por exemplo, jogava lá em Brusque, viajava, faltava aula. Eu perdi a prova. Ele já tá nele, né? Perdi a prova. Não, aí chega uma hora que tu... Bom, tem que escolher. Eu acho que tanto o futebol, e eu fiz teatro aqui na UFSC, então tanto futebol quanto teatro são amantes exigentes. Tem que ter dedicação. Olha esses caras aí. Né? E a profissão também, o economista também. Uma hora tu tem que decidir. Eu acho que eu decidi cedo. Se eu tivesse um pouco mais de orientação aqui, eu poderia talvez ter conciliado. Né? O Sócrates fez medicina, mas chega uma hora que a cobrança, a vida exige. A vida exige decidir. O que tu quer fazer? Aí eu me mantive como um marginal no futebol, a ponto de estar aqui com vocês. Seguiu a linha. E decidi estudar. Não dava para fazer as duas uma coisas. coisa que eu acho que muita gente tem dúvida, né? Quem só vê o Nildo ali de professor, como é que era o Nildo na graduação? Ia em festa da faculdade, participava da atlética, como que era o Nildão ali? O jovem Nildinho ali, como é que era? O Nildinho. Como é que era o Não, Nildinho? naquela época não tinha atlética, em primeiro lugar. Quem organizava a vida esportiva eram os próprios centros acadêmicos. Vida esportiva, vida política. A universidade tinha 12 mil estudantes. E eu ajudei na fundação do centro acadêmico, e de fato fui o primeiro presidente do centro acadêmico. Legal. E depois fui presidente do DCE. Então aqui, tampouco Floripa era desse tamanho. Então, nem o bairro da Trindade era desse tamanho. Eu comecei a faculdade de economia lá no centro. Era tudo descentralizado, etc. Aí quando unificou aqui, tinha uma vida cultural, uma vida política e uma vida esportiva muito intensa na universidade. Eu acho que a universidade massificou e ficou muito guetificado, assim, um gueto para lá, esse pessoal daqui, e antes era tudo junto. E também pelo fato de que era 1978, quando eu comecei, até 82, e 85 nós estávamos sob ditadura. Então a vida estudantil era a luta contra os estudantes, Sim. e contra a ditadura, e os estudantes com uma grande politização. Uma politização que não era socialista, revolucionária, mas era o seguinte: nós temos que mudar a vida do país. Então, a política, a vida social, uma universidade menor, não é? Era uma integração total, esporte, vida cultural, política. E daí Mas eu não era bom estudante. Não era? Como assim, Nildo? Não, de graduação, Estevam, não era bom estudante porque... primeiro que a vida cultural era muito intensa, né, BH? A Floripa é pequena, né? O BH fica desse tamanho, Floripa aqui, ó. Depois que Nildão Floripa chegou já aí, era pequena naquela época. Já era pequeno, mas Todo que era mundo o que conhecia o tornava homem. tudo mais fácil, percebe? É verdade. Quando a coisa cresce, fica muitos guetos, todo mundo muito separado. Ou separado por turma ou separado pelo dinheiro. Aproveitava então a cidade. Não, aproveitava Onde que e você dedicava frequentava, muito Nildão? tempo à política. Então,
Um ano, por exemplo, no DCE, eu só me matriculava, ia nas salas, mas eu dediquei um ano, não aprovava em nenhuma disciplina. Por decisão consciente. Aí quando saí do DCE, aí o estudo mesmo, o estudo rigoroso, etc., foi durante o mestrado e o doutorado. Na faculdade e na vida. Eu acho que agora vocês estão muito mais dedicados ao estudo do que... Não, antes tinha gente brilhante na minha geração, um monte de gente que se dedicava, mas agora eu acho que agora tem uma certa solidão. É minha impressão, não sei se corresponde, né? Uma certa solidão, pequenos grupos e... Antes era tudo muito coletivo, com muita gente. Tu sente que tá mais segmentado? Hoje tem mais entidade Mais segmentado, também se pra tu fazer. quiser. Acho que essa é a expressão, está mais segmentado. Antes mesmo, gente mais liberal, de direita, estava todo mundo na festa, nas festas dentro da universidade, fora da universidade. Bom, quero dizer para vocês, aqui tinha a boate da engenharia, que era uma grande boate da cidade. O povo vinha... Hoje tem o trote da engenharia. Esses trotes é um horror. Não, mas é uma festa que chama Trote Integrado. O trote É o nome integrado. da festa. Que aí Mas junta todos os tinha calouros. uma boate da engenharia lá no CTC e era... Aí Era na minha excelente. época eu não tenho uns privilégios desses Era aí. excelente. Não tem nada disso hoje em dia. Até com uma camisa do Grêmio, você podia se dar bem, Baga. Até com a camisa do Grêmio. Ai, meu Deus. E daí terminou a graduação, então, em 82, que você falou? Não, eu terminei a graduação em 85, 85. eram 5 anos. E como eu passei para a noite, né, por causa da política, aí logo saí e fui trabalhar no Rio de Janeiro, fui trabalhar no governo do Brizola, como economista já, na Fundação Escola de Serviço Público. E foi maravilhoso, porque saí da universidade para o Rio de Janeiro. E com política ainda que você gosta? Governo Brizola, mas lá era um trabalho já intelectual. E aí conheci grandes teóricos que foram Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, René Dreyfus, e um conjunto de intelectuais do mundo, Perry Anderson, Ernest Mandel, Pedro Vuskovic, André Gunder Frank, gente de todo mundo que o Teotônio, com uma liderança, trazia para o Brasil. O Brasil saindo da ditadura, então se abrindo para... Então conheci os grandes teóricos, economistas do mundo lá no Rio de Janeiro. Aquilo foi excelente, né? Fiquei um ano lá e voltei para Floripa. E daí como é que foi para iniciar o mestrado? O mestrado se deve ao seguinte, eu vim para Floripa para ser secretário de administração da cidade e fiquei 1 ano e meio como secretário. Depois ali do Brizola. Voltei. Sim. Porque teve a primeira eleição para prefeito em Floripa, em 85. Então vencemos uma aliança popular aqui com um vereador do MDB, que era o Edson Andrino, depois foi deputado, etc. E eu fui secretário de administração. E ao cabo de 1 ano e meio, eu disse, bom, a política está esgotada, estava esgotada, eu já não a função de secretário, a política no Brasil. Aí eu decidi, bom, para renovar meu interesse pela política, eu tenho que estudar. Então, política e estudo comigo nunca tiveram dissociado. Só faço política porque estudo. E só estudo para fazer política. Quer dizer, a atividade política tem que ser uma atividade teórica. Não é ser candidato, sacou? Agora está muito nisso de... O político é o eleitoral. A política está reduzida ao eleitoral. Aí eu decidi, bom, deu e vou para o México. Lá estava o Pedro Antônio Vieira, que agora é aposentado do Departamento de Economia, era meu amigo. Eu disse, bom, eu vou para o México. E porque no México estava um grande economista, que era o Orlando Caputo, e chileno, que tinha um grupo de economia política extraordinário, e estudávamos Smith, Ricardo, tudo no original. Eu já fui. Aí o México foi o doutorado. Aí o México, mestrado, 2 anos, aí os melhores alunos do mestrado passavam direto para o doutorado. Como eu me dei bem ali, eu fui direto para o doutorado, mais 4 anos, 6 anos, 6 meses para chegar, porque tinha uma adaptação, e 6 meses para me despedir do povo, porque ninguém é de ferro, né, BH? 6 meses é um tempo bom para comemorar, Não é? despedir. E como é que era o México lá, Nildo? Era massa de viver? Como é que era? Pá, imagina tu sair daqui, uma cidade que hoje tem 25 milhões. Então, junto com Tóquio, eram as 2 maiores cidades do mundo. Maior que São Paulo, maior que qualquer cidade. Gigante. E dono de uma cultura maravilhosa, né? E dentro da UNAM. A UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México, quando eu cheguei lá,
ela tinha 350 mil alunos, professores, que era a população de Floripa. Caraca. Então tu sai daqui pro máximo. E do lado dos Estados Unidos, tem mais esse requinte, que não é brincadeira. Porque é uma cidade cosmopolita, efetivamente cosmopolita. No terreno das artes, da política, da cultura. Aí eu já tinha morado no Rio 1 ano, sabia o que era uma cidade grande, né? Mas a cidade do México é um... E num país maravilhoso, né? Devo muito ao México. Bom, e joguei muito no México, hein? Tenho todas as fotos, hein? Jogou em qual time, Nildo? Pô, primeiro joguei no América. Nessa época já tinha montagem, Era então. um time de bairro que chamava América. Oh, meu Deus. Mas joguei no América, joguei em vários. Eu tenho todas as fotos, joguei uns 6 ou 7 times. E joguei na seleção brasileira. Tinha a seleção brasileira, Se fosse jogava meu joelho, com outras eu tava lá seleções. Nós tínhamos uma disputa lá de seleções que jogou, por exemplo, o Cabinho, que era da Portuguesa de Esportes. Ele estava se aposentando, tinha sido artilheiro do Campeonato Mexicano durante 5 anos. Tu jogava de quê no time, Nildo? Baga. Uai, tu é o nosso 10, mas tu era 10 lá também? Claro, Goleirão, eu só joguei com a 10. Você não vai jogar com a 45, 39. É o BH 77, 99. Certo, não dá. Eu não achei meu número ainda, Isso é Nildo. coisa de gente nova, já com Não, número tem que esquisito. seguir. Eu fiz a Antigamente. humildade de passar 10 pra você. Não, aí eu tô procurando um Foi número um que gesto seja generoso, eu marcante, agradeço. sabe? Um cara legal, né? O Cara BH legal. é um cara legal. Então foi ótimo, assim, sempre misturando, né? Cara, o negócio da vida, aqui a vida passa rápido, viu, rapaziada? Depois do 18 eu tô vendo mesmo. Tá vendo? Tá acelerando, Voando, não tá acelerando. ligado? Eu O cabelo a pisquei, cada já dia cai foi mais. 2 Isso é aniversários. complicado. Então, por isso que quando vocês inventaram o William Calvície com esse nome, Nossa Senhora. eu disse, pô, isso aqui foi uma... Eu abracei de imediato, assim, foi um... E legal que tem outros professores também que são simpatizantes ali, Claro. curtem as postagens e tal. Que é muito esse o objetivo, né, Estevam? Exatamente. Trazer o pessoal ali, fazer uma resenha. Eu não conhecia quase ninguém ali do time quando eu entrei também. Eu entrei Ah, é? um semestre depois. Eu sou um dos fundadores, mas É engraçado, de o longe, fundador que assim, começou depois. é porque eu ficava mais nos bastidores ali, administrativos, sabe, Nildo? Porque o Estevão não tinha tanto essa pegada de gestor, sabe? Aí eu dei uma ajudada nele nisso. E é muito legal o pessoal animado lá, animam pra resenha, essas coisas. O Futfacu é sempre muito bom participar também. E o União Calvície já tem uma entrada geral, né? Com certeza. Isso é Curso sensível. consolidou. Já está consolidado. Mas é bom falar do início do União Calvície, né? Tipo, que eu comecei com ele na Atlética, eu fazia parte da Atlética de Economia, lá em 23.1. Eu era da área de esportes, da Teco. E a gente tinha um campeonato que a gente queria resgatar, que era a Copa Oikos. Lembra, Nildo? A Copa Oikos era organizada pelo Centro Acadêmico da Economia. Sim, sim. Daí a ideia nossa ali da área de esportes era resgatar um campeonato pro curso de economia. Os alunos, professores jogando. Cada um foi montando um time. Eu lembro que os times ficaram bem disparadamente melhores que o meu ali. Vou outra ideia aqui. Vou chamar um TikToker. Vou chamar um cara que jogou de All-Star. Saudoso Wings, hein? E vou chamar o Cardoso. Nem sabia que ele jogava bola. Eu acho que o Cardoso que te convidou pra ir pro time, pro União Calvície. Ah, não foi o sei. Cardoso? Foi A o gente lembra. Cardoso. O Cardoso. O Cardoso já jogava. O Cardoso já jogava. Ele deu... E foi aquele Quem campeonato discorde? lá de salão lá. Sim, aquele que a gente jogou com aquela camisa Isso. bonitona, azul e branca. Ah, que era do Cardoso, né? Era do Cardoso. Daí... Até hoje eu não devolvi o calção daquele. Ficou de lembrança. Tá no meu carro. Não, mas Cardoso... Eu. Daí a ideia do time era, sabe, jogar no entretenimento, fazer, sabe, integrar o pessoal do curso ali, porque os outros times queriam ganhar o campeonato. A minha ideia com o União Calvície era, vamos ganhar a torcida, vamos, Que sabe? bom. Vamos ganhar o povo, pô. Igual Ganhar o aquela, povo. tamo competindo, vamos... vamos Não, ganhar na base é do bom entretenimento. também, né? É. E o primeiro jogo, lembra o primeiro jogo, Lembro. 8-0, lapada. Foi. Contra. Até gol teu.
Pegou o teu. Lá no ginásio. Pois é, do ginásio. Lá no ângulo, tu viu na gaveta? Não, eu tô falando do primeiro jogo. Não, o Foi primeiro gol eu tô contra, lembrado. foi gol contra que você fez. Né? É, se Ah, é ficou um 8 a gol contra? 0. Na gaveta, no meio de campo, né? Ah, não, aquele foi o segundo jogo. É, não o foi? segundo jogo aí o Nildo fez o gol mais bonito Isso da... só veio o bom pra ele, né? O Nildo fez o gol mais bonito da Copa Oix, que foi aquele gol pancada assim, lá em cima. matou a coruja ali, segundo jogo, se eu não me engano. É, foi. É. A gente ganhou, né? A gente, pô, a gente... Era uma coleção de derrotas, né? Mas daí, a gente... Mas ninguém desanimou, hein? Pois é. O que foi o primeiro A gente futebol? superou as perspectivas do time. A gente chegou até uma semifinal assim, caímos nos pênaltis. Aquele mundo pessoal. Foi. O goleiro argentino que tava com a gente, o Pablo, lembra? Ah, verdade. Já era um time com estrangeiro, hein? É, já. Já Primeira tinha- contratação assim. Internacional. já era o Pablo. Virou o semestre e a galera assim continuou, sabe, pilhada em continuar no time. Aí veio o fazer marketing do time crescer. também. Aí Vídeo veio. de contratação e o pessoal animou É. mais. Aí, Agência, né? Ah, aí obrigado, veio. né, Nildão? Veio o BH. O BH ele me deu a ideia assim de. Vamos fazer um vídeo de contratação. E foi o vídeo dele, que nunca foi. É, meu vídeo nunca fui. Ele passou teve. na censura. É, não sei o que deu que a Eu gente não sei. fez. Boicotaram ele. Alguma coisa deu ali. Tem uns que não tem vídeo que fica reclamando até hoje também. É verdade. Mas o primeiro vídeo de contratação do União Calvície foi o do JV. No início, não fala nome. Ele falando todos os nomes possíveis aí. Não, ele tá falando Não, Os falando bem, amigos, os pode. amigos. do os bem, amigos. de boa. A gente, Falando bem, pode. a gente vai colocar também o Instagram do União Calvície aqui. Na descrição. Quem não tá importante. seguindo, quem não é torcedor do União Calvície vai virar, porque a gente tá fazendo um trabalho legal ali. E vamos seguir o União Tu, Baga, Calvície. chegou quando? Chegou depois, né? Baga Então, nunca jogou, nunca andou no campo. O que acontece? A estreia do União Calvície foi em 23-1, né? Eu ainda não fazia parte da UFSC, tinha 23-2. Logo entrei no União Calvície como diretor. Só que em dado momento ali em 24.1 sofri um golpe, né? Fui acusado Dá de... pra falar de quando você era calouro, o tanto que você foi bem tratado pelos seus veteranos. Foi acusado de também. quê, Baga? Então, ali, pré-clássico contra o Vasco da Brama, estava eu no desembargador, tiraram uma foto minha, supostamente, que é mentira. Na imagem tá mentira. Não faz o gesto. Fazendo V de Vasco. Me acusaram de estar fazendo V de Vasco. Isso é grave. Tem que Não, cuidar da Do imagem. lado de todo mundo do time do Vasco. O ponto isso é, não, importante. de fato eu estava, mas não era rolê do Vasco da Brama. Você sabe bem que não era rolê disso. Mas o negócio, Baga, E eu não estava fazendo V de Vasco. O ponto é esse, eu sofri um golpe e eu quero o meu lugar de volta no time. Porque eu sofri um golpe. Não, tudo bem. verdade é essa. Agora tem uma coisa assim, tu não pode mexer assim com as paixões. As paixões são cegas. As oportunidades vêm e vão. A presidência do União Calvície cedeu à pressão dos torcedores, que foram Time de massa. efeito de manada, né, cara? time De Foi um massa. absurdo. Massa é Aí o assim. Nildão falou tudo. Time de massa é assim, tem que saber. O povo pediu. É pressão, aí um abraço. Pior que veio um monte de gente pra mim. Eu fui demitido do União Calvície. Pois é. E União Calvície querendo ou não, rigoroso, você- é rigoroso. querendo ou não, você que não segue União Calvície, a gente já se consolidou, como a gente contou aqui a história. É o maior time da UFSC, Com União certeza, Calvície. sem dúvida. Já é o Sem maior time da dúvidas, UFSC. sem dúvidas. Não tendo conquistado um Até título. troféu já tem. Já tem troféu. Já tem troféu. pô. Nem eu sabia. Aquele que você foi pro jogo lá. Mas era fake news. Aí você avacalhou Oh, tudo. meu Não vale troféu Não. comprado, né? Não, Não, deram não é troféu, comprado deram também. troféu pra gente de. Todo troféu é comprado, De quê? né? O time da resenha. Ah, justo, isso é. Eu acho um Justiça. título digno. Eu também acho, muito digno. Não, mas assim, ó, pensa, o União Calvície já é gigante sem título. Imagina quando ganhar um título. Vai ser colossal. É assim, Corinthians ficou 20 anos sem, um monte de time ficou sem. Atlético Mineiro, quantos anos? Flamengo um tempo também. Isso aí nem O Inter, qual o que é? Inter ganhou o Qual gauchão que é? agora, Isso aí pessoal. não fala, não. 9 Qual anos sem ganhar nada, porra. O Inter é 200 anos que não ganha igual. Comemorar gauchão igual Libertadores, cara. fizeram carreata. Eu pensei não, que era não, Réveillon. Verdade. Pensei que Mas era em Copa do clássico é Mundo. bem melhor ganhar também. De fato. Mas esse lance do União Calvície cair nas graças do distinto público, Uhum. eu acho muito legal. Porque não é porque que não compete. Vai competir sempre, a gente sempre vai lá para ganhar. Mas também não tem desespero se perder. É, Porque é. faz parte. Vamos lá, reunir. A gente fica reúne a puto, rapaziada, mas muita faz gente parte. passa. Bom, o União Calvície teve quantos atletas já? Bom, uma quantidade imensa, Sim. entendeu? Eu vi lá nos campeonatos nossos,
Tem gente que pede pra tirar foto, É, claro. autógrafo. Tem de tudo. É. Então, acho muito legal, uma grande iniciativa. União Calvície. E a tal ponto que até o Gabe quis entrar, né? Exatamente. O Gabe, E outro professor nosso, está aí, já tem mais um prof. BH, Meio campo ali. Hã? vamos cortar, vamos trocar de assunto. Os pecinhas, eles estão ali, não, eu tenho que explanar eles. A gente E tem eu já vou... convidados ilustres aqui. Ali o time da economia veio em peso aqui. E um agregado também, acho legal a participação deles aqui. Apareçam aí. Já Bom, vamos em podem- ordem. Salve. Primeiro o Gabigol da Fiorentina. Palmas pro Gabigol. Palmas pro Gabigol. Vai aparecer em qual... Nessa Oh, aqui. meu Deus pode- do céu. Vem Ah, nesse aqui. Fala alguma Tudo coisa. bem? Tem que falar aqui. Fala ó. no microfone. Tudo bem? Prazer estar aqui acompanhando aí a raça naquele papo 10. Demorou, família? Tamo junto. Vamos cada um apresentar um, vai. Fala. É, agora o nosso ilustríssimo Cauê? diretor... Não, o diretor de marketing... Oh, meu Deus. Porsche. Olha aí, palmas. Palmas. Vai ser aqui no microfone, Fala né? aí, fala aí. E aí, pessoal, valeu. Eu vou pegar isso aqui que o pessoal não tá tomando, vou levar pra mim. Vai pros bastidores. Esse aqui, ó. É, vira aí, patrocinando ou não, Apresenta o vamos deixar a próximo aí, marca. Baga. Agora temos um moleque travesso, Vinicim, pode vir. Palmas do Vinicim. Palmas do Vinicim. Merece, esse merece. E aí, pessoal, tudo certo? Tô ansioso pra ouvir aqui de política e economia, hein? Bora. Ei, tá bom. E é da Acabaram. Não. É da DM, é da É da DM. DM. E por último, e menos importante, Cauex. Fala aí alguma coisa, Olha, Cauê. brabo. Boa noite, boa noite, boa noite. Estou aqui para apreciar uma aula agora de economia política. Muito obrigado. Boa. Todos fãs do Nildorix ali, do departamento, né? E do mesmo Não, bloco. ali. menos o Vinícius, que não foi meu aluno. É, Mas é da DM, né? Mas tá convidado. A porta tá aberta sempre. e assim, agradecer eles que eles vieram aqui dar o apoio Dá pra o gente. suporte. Estão fazendo os bastidores ali também. Vocês não sabem o perrengue que a gente teve pra chegar até aqui, nem Nildo, a gente nem mencionou. Uma tempestade tá tendo ali fora. Alerta sinistro. Caindo o mundo e Defesa Civil. eu não sei quantas pessoas, sabe, couberam ali naquele carro, sabe, parecia carro de palhaço. Quando... Mais a atividade na universidade, né? Um debate, um churra. É, hoje vai ter um churrascão lá, bom. Então, É bom mencionar isso daí. É o after, né? Ô, Nildon, puxando ali o gancho do Alessio, aula de economia política, cara, eu tenho uma dúvida pra ti, que não é uma dúvida só minha, né? É uma dúvida que assola todos os alunos do CSE há pelo menos 15 anos, assim, eu diria. Adam Smith é liberal? Interrogação. não é liberal, não tem nada a ver com liberalismo. Mas isso aí, Baga, tem a ver com o seguinte: por que eu coloco essa pergunta e digo Adam Smith é liberal? Porque há vamos dizer lá, uns 15 anos atrás, qualquer debate no jornalismo, na televisão, etc., as pessoas diziam com a maior, os economistas, jornalistas, políticos, diziam com a maior serenidade, apontavam o liberalismo de Smith. E quando eu comecei a estudar economia clássica e todos os autores, lá no México mesmo ainda, o Adam Smith, digo, nossa, cara, isso aqui não tem nada de liberal. Era quase, eu já disse isso em sala, mas eu digo aqui porque me parece que isso que é o relevante. Quando eu começava a ler A Riqueza das Nações, ou a Teoria dos Sentimentos Morais, começava a estudar Smith, como é que pode, isso que eu estou lendo aqui, não tem nada a ver com o que dizem sobre ele? Então, o que é uma pista aqui para nós, para todo mundo que está nos Para os escutando? futuros estudantes de economia política. Não, e vale para tudo, quer dizer, tal autor diz isso. Se consolida uma opinião pública acerca do Senso autor. comum. Que ninguém leu o E livro. a grande maioria E não todo lê. mundo Quando tu fala. lê, eu custava acreditar no que eu lia. A primeira leitura, eu custava acreditar. Depois, bom, daí eu já ia buscar mais. Isso não ocorre só com Adam Smith, isso ocorre com Marx, com Max Weber, com autores conservadores, etc. Eu acho que se lê cada vez menos no Brasil. O pessoal está muito ligado em podcast e YouTube. Mas se for esse podcast aqui, pode acompanhar. Esse aqui pode. Ou não. Mas eu Uma acho que influência. o Baga, eu acho que isso que é uma pista aqui dessa nossa conversa que serve para todos aqueles que vão nos escutar, que é
não tome a opinião pública de um autor, inclusive de uma pessoa, pelo que dizem dela. Igual o papagaio, ficar repetindo. Tem que verificar, tal figura é isso. Bom, tem que conhecer pessoalmente. Ou seja, estudar. Né? E um autor é a mesma coisa. Entendeu? Tem gente que acha que eu sou ranzinza, não é? Jamais. Quem está tomando Só aquela até cerveja em Santo conhecer, só Antônio até contigo? conheceu a peça rara, né? Aí vai, entendeu? Eu não sou naturalmente um miss simpatia, né? Tem que ser um pouco chato também. De longe, mas aqui de perto Cara fechada. quem acha que vê, pô, esse Nildo aí vai matar todo mundo, não é nada. E a mesma coisa com o autor, entendeu? Daí, por isso que eu mantenho essa pergunta, Adam Smith é ou não liberal? Hoje até eu acho que talvez parece meio sem sentido, porque ninguém está dizendo que ele é, com a insistência que diziam. E eu quero dizer, a Miriam Leitão, a televisão, era um avassalador. O MBL, os partidos, os políticos, o senso comum, entendeu? Minha vizinha, eu acho. E, por exemplo, se um aluno... Acho que a gente já comentou isso nos bastidores também. Mas se na prova você perguntando Adam Smith é liberal e tal, e ele conseguir argumentar isso que é liberal, aí ele ganharia um 10 ou ele necessariamente não é liberal? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, com todo o meu período de universidade, aprendi uma coisa. Tu não cria comunista na universidade. Não cria. E nem conservador. As pessoas se formam na vida e na experiência própria. Então, o que tu faz? Eu dou uma aula crítica. Eu digo para os alunos qual é a minha. É contrário àquele professor que quer dar uma de neutrinho, entendeu? Vai exercer uma neutralidade e oculta a coisa, ou dá um ensino supostamente técnico. Não é, minha disciplina é economia política, tem que falar de política. Mas então, se um aluno vai lá e diz, olha, minha interpretação de Adam Smith, por isso que a pergunta é aberta, e não foi uma exceção, 2 ou 3, não é Raridade. Não é uma raridade. Não é um caso excepcional que os alunos vão lá e dizem, não, eu vou defender que é liberal. Tem outros que dizem que não é liberal, tem outros que dizem que nem liberal, nem não liberal. Que a pergunta não cabe. Sustentou com leitura, com conhecimento do Adam Smith, um abraço, vai embora, 8, 9. No teu caso eu daria um 6. A prova vai embora. Nildão, se domingo, jogo Vasco da Brama e União Calvície, te dou 3 assistências ali, segundo uma prova, eu falo que ele é liberal. Como que seria? Aprovado. Aí tá certo. Não, 3 assistências não dá para desprezar. Isso aí. Então aí, ó, o povo mas que eu quiser digo passar... aqui com o documentário, porque tu não vai me dar 3 assistências. Eu acho. Os teus antecedentes não Faltou a gente jogar junto ali, o Gabe ali na meiuca também, o meio campo de peso. O Gabe é zagueirão, hein? Eu acho que ele... Eu joguei com Jeans ele no molhado Guará. que ele Eu joga? joguei com ele no Guará. O Gabe é zagueiro. O Gabe é meio duro de cintura. Mas ele mas ele segura a onda, E ele ainda nem estreou no time, camisa 8 oficial. Ele já pegou a 8? Já pegou a 8, pediu, ó, eu quero a 8. Opa! Zagueiro... Quero jogar com o zagueiro Nildo Lix, armador. foi o que ele falou. Quer jogar na ofensiva, então. Ele quer fazer história ali. Ele viu que o Nildão tava ali no União fazendo história. Também ele quero. já veio. Não, bem-vindo. Gabe é uma conquista aí. Gabe. E bom que tem mais um professor, né? Pois Tem nem aí- eu tô sabendo disso, que história que o Tem professor... essa Tá no grupo do time pra Você tá no grupo, Baga? Eu tô, mas grupo de atletas. confesso que eu não li. É que tem uma coisa aqui que eu acho, né, que na universidade agora, em geral, a distância professor-aluno é muito é grande. muito maior. De fato. Muito grande. Eu, por exemplo, quando estava na universidade, era muito comum ir almoçar no restaurante universitário com professores. Hoje é uma cena rara. Poucos professores almoçam na Rio. Eu Verdade. já almocei, Eu já vi Com alguns outros também, mas professores. bem raro. mas é mais raro. E com aluno, mais raro ainda. Eu nunca vi. Mas nós tinha festa na casa de professor, por isso que era menor, por isso que o Estevam falou de uma certa dispersão, né? É massificado e tem uma dispersão. Então, jogar no União Calvície, Gabe, etc., vir gente, participar de uma festa, fazer um choripan, né? Como a gente fez lá, Sim. eu acho Muito excelente, legal.
uma vez assim, a cada 2 anos também. É a primeira vez desde que lançou o time. É que a ideia era fazer aquele churrasco de encerramento. despedida, né? Todo ano tem o encerramento ali, Tem um churrasco com o time. Mas fizemos de abertura de temporada. Pois é. o Meio que- de temporada o que vale. e fechamento de Agora temporada. podemos fazer de meio. Topa essa. Pode ser. Início O do Gabe- ano, o Gabe- meio do o Gabe- ano. O Gabe pode assar. Vamos passar. Chegou já uma agora, tarefa. né? Chegou agora, tem que... Chegou agora, tem que servir cafezinho. Eu acho que agora é um bom momento pra gente começar o nosso primeiro quadro, que é o Podchada. Já pode passar aí na tela, olha só. Já falamos do... Essa arte aqui, ó. Foi o pessoal do marketing que fez, então Marketing copiei eles. trabalha por Contou no favor. marketing. A gente já falou do União Calvície, UFSC, BC, eu até esqueci o que era BC. Banco Central. Balneário. Banco Central, Oh, meu Deus. as Atléticas. Tu faz que curso, Estevão? Só pra te pedir. Cubinha. A bebida. E lembra essa frase aqui? Bebida. Essa frase. In God we trust. Isso é do dólar. Né? Aliás, eu prometi que eu iria mencionar o nome dessa pessoa, que foi o nosso grande amigo Lucas Kretzer, que tá fazendo intercâmbio lá Gênio. no Uruguai. Mestre. O Lucas. Lucas Kretzer. Não me lembro dele. Foi meu aluno, Lucas. Eu suponho que... O Lucas foi aluno, né? Olha. Todo semestre tem 5 Mateus com TH, tem Lucas, Ana deve ter um monte. Ana, Eduardo e Eduarda. Sempre tem 3 ou 4. É um negócio incrível, cara. O mundo é pequeno também. Né? A ideia desse quadro é a gente ler os comentários que mandaram pra gente na foto que a gente Boa. postou na semana passada e tal. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta Manda, que mandaram aqui. Qual que é? Eu vou procurar... Esse... Qual? Pula, faz assim. Qual? Essa Faz a aqui? segunda. Tá bom, pera aí. Essa daqui foi da Lê o nome da Bina Luz. Do que o povo do interior, cidades pequenas, precisam para aderirem ao nacionalismo revolucionário? Das cidades pequenas, precisa amar a cultura local. Agora tem um problema. Mesmo a cidade mais distante, lá no teu estado, Do Amazonas. no Amazonas, ela está submetida a um poder da indústria cultural tremendo. E a indústria cultural é Madonna, não é boi de mamão. Então, quando a pessoa numa cidade pequena está vinculada à cultura local, e é preciso conhecer a cultura local, que tem um bombardeio diário na juventude, que é o seguinte: qual é o último lançamento, qual é a última coisa, qual é a última música, qual é o último ator, qual é o último filme, qual é o... Isso, Consumismo. e isso é ininterrupto, porque a indústria cultural está produzindo todo dia, a cada semestre. E isso coloca as pessoas da cidade pequena ou grande de costas para a sua própria cultura. E o nacionalismo revolucionário é uma força em todos os países. Vai lá falar com um russo, vai falar com um cara da Califórnia ou de Ohio, nos Estados Unidos. Eles são profundamente nacionalistas. Vai falar com um francês, nacionalista total. E vai falar com um alemão, mesma coisa. Então, nos países centrais, etc., só aqui na nossa periferia, eu acho que no Brasil. Nos países latino-americanos tem um profundo nacionalismo, tem a ver com conhecer a cultura. Então, Bina Luz perguntou, é conhecer a cultura local. E a cultura local é a cultura nacional, folclore, nossos atos, como é que comemos, como é que bebemos, como é que estudamos, como é que falamos. Isso é a cultura, né? Aquilo que se chama folclore, que é uma riqueza infinita. Eu acho que esse é o primeiro contato, é o entender o próprio país. Entender. Mesmo o Brasil, um país tão grande e diverso, o Estevam está experimentando aí a diferença, nós conversamos Cultural. um dia, né? Do aparente abismo que existe entre ser um amazonense e um gaúcho. Exatamente. Só que falam o mesmo idioma, percebem as mesmas coisas. Dependendo, torce até pro mesmo time, né? Você vê, né? Também. Tudo culpa da Globo isso aí. Tudo culpa da Globo. Nacionalizando o Eu concordo. Flamengo pra todo Eu mundo. concordo. O Baga aqui, ó. Não Deus. Faz estava sentido. vivendo onde? Tu falou São Paulo, né? Eu nasci em Campinas. Nasceu em Campinas, Ó, é gremista. quer falar? O bicho fala Balmonte. Ó, propriedade. Ah, mas eu já tô no Rio aqui, Grande do Sul, cara. Cara, Pois é que o gaúcho tem uma cultura popular pronunciada, sim. característica, muito marcada. Entendeu? Gaúcho é bairrista, tem orgulho de ser gaúcho. Mas é 100%. que é uma cultura popular. Com certeza. Que envolve comida, que envolve bombacha, que envolve práticas, que envolve uma história comum. Sim, sim. Então, isso, eu diria, para responder para a Bina Luz aí, é isso. Tem que
Conhecer sua terra, sua tradição. Boa. Isso é leite, né? Quase isso. Vai, BH. Vou passar para a segunda pergunta aqui. Eu acho que dá para fazer só 3 para dar uma economizada. Godoy BF 2004 mandou aqui. Conhece Peraí esse, que eu amigo? Vai. Conhece? Godoy BF 2004 Acho que eu mandou aqui. O que você espera do UK nos próximos 5 anos? Eu acho que é United Kingdom, né? É, Reino É, Unido. Acho que é isso aí Reino mesmo. Unido. Quais suas Olha só, o União expectativas aí? Calvície está com. Estamos falando a rodo do Calvin também. O União pelo amor de Calvície tem uma estrada de glória, só pode ser. E a propósito disso, tem uma coisa que é o seguinte: as gerações certamente irão passando e o União Calvície vai ficar. Com certeza. Eu concordo. Não por causa de professor, O legado vai... por causa de aluno. Entendeu? Que vai indo aí, os sujeitos vocês vão passando. Contrata uns calores, etc. hein? E o União Calvície vai ficando. Com certeza. Porque cai na graça, entendeu? Eu acho que tem algo especial que é esse negócio da convivência. Vamos passar para o próximo. Animal. Mas de fato pô, os calores e Tá, tudo tá. mais. Mas vamos lá, pergunta do Pedro H. Damasceno. Como fortalecer uma classe trabalhadora dissipada e sem sindicatos que os representam? A classe trabalhadora inventou os sindicatos. Os sindicatos não existiam. Vamos lá, Inglaterra, grosso da Revolução Industrial, fim do feudalismo, não tinha sindicato. Os sindicatos são uma criação dos trabalhadores. E os sindicatos estão débeis? Sim. Os trabalhadores vão buscar e vão encontrar novas formas de luta. Então, essa ideia, o Damasceno, de que a classe trabalhadora está com um grau de sindicalização baixa, etc., a classe trabalhadora vai ficar sem lutar? Não. Há pouco tempo no Brasil, não foram os aplicativos lá que fizeram uma tremenda greve? Os... Uber. Não, iFood? das motos. iFood? Hã? iFood, não? iFood, tudo aquele iFood. pessoal sem nenhum grau de consciência, organização e sindicato, quase pararam em São Paulo. Quer dizer, os interesses dos trabalhadores, suas terríveis condições no Brasil, de salários, de vida e de condições de trabalho, né? Terríveis. Imagine o que é passar a vida meses em cima de uma moto, numa grande cidade como São Paulo, Rio, ou mesmo Floripa, arriscando a vida permanentemente. A chuva. Quando na chuva, no sol, no frio do Rio Grande Amado, entendeu? E na temporada de chuva da Amazônia, barra pesada. Então, eu lembro que todas as vezes lá da minha larga carreira de atleta, que eu ia fazer, fisioterapia. Larga porque é o seguinte, Foi crescendo pros lados. não. Aqui vacilou, os caras já. pode. Cara já Escorregou na banana. Não, o que eu via quando fazia fisioterapia de lesões, eu fiz uma cirurgia de ligamento cruzado, etc. Quando tu ia lá fazer fisioterapia, sempre tinha alguém de moto, com o braço totalmente paralisado, com perna sem. Imagine Bem agora. arriscado. Isso aí. Não há estudos sobre isso, né? Então, eu acho que é isso, né? A classe trabalhadora vai sempre buscar uma forma de se organizar, que não é um problema de ideologia, é um problema de necessidade. Precisa. Se não fizer, dança. Então, se não é o sindicato, haverá outras formas de protesto. Em todas as partes aparecem. Todas Boa. as partes aparecem. Boa. Mudando um pouquinho de assunto aqui, acho que dá pra gente comentar que é um assunto que o pessoal comenta muito ali no centro ali de economia. Você comentou ali na época do México, aí quando você voltou, queria entender um pouco mais sua relação com o PSOL ali, você que sempre foi ativo ali em questão de política, e qual que era a sua relação ali com o Boulos também? Se teve uma rivalidade e tal, como é que foi isso? Foi o seguinte, bom, eu ajudei a fundar o PT. Ditadura, 78, 79, tinha uma legislação que impedia a organização como um partido dos trabalhadores. Eu acho que tinha que ter 5% dos votos em 10 ou 12 estados da República. Era dificílimo. Sob ditadura, como é que vai fazer? Então eu ajudava, eu saía daqui todo fim de semana, ia para a região do Oeste, Joaçaba, lá, organizar diretórios. Era muito difícil. Era muito difícil ser do PT. Muito difícil. Na ditadura, imagino. Então, Não só do ditadura, porque era, claro, era um partido radical.
Depois que foi se tornando esse partido que administra a ordem burguesa. Isso aí não tem mais nenhuma importância. Tem um fracasso histórico aí. Então, eu me metia lá. Aí, quando eu fui para o México, não é porque eu estava na prefeitura que eu já não acreditava mais que... isso foi em 88, portanto, 10 anos depois. A vida partidária já não era vital. Aí, qual é a saída? Foi o estudo. Sempre foi assim para mim. A vida política está débil, eu vou buscar resposta na teoria. Bom, aí depois saí do PT em janeiro, lá em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, em 2005, 2 anos de Lula, 2003, 2004. Janeiro eu saí, nunca mais voltei. E depois, em 2016, quando a Dilma foi destituída, aí eu disse, bom, agora voltou uma certa situação radical e tem espaço para uma crítica mais clara, mais consistente. Então eu disse, bom, agora é a hora dos partidos políticos. Então lançamos um manifesto da Revolução Brasileira, me filiei no PSOL para disputar as eleições de 2018. Então fui disputar junto... Na época só o Chico Alencar era candidato e eu me lancei. Isso é presidência. A presidência da República, dentro do partido. Aí o Chico Alencar desistiu e começou a conversa de que o Boulos ia entrar no partido. E o Boulos entrou no último dia. Já era uma operação lulista, não tenho dúvida. Tem outras versões, eu estou convencido hoje pelas evidências que já lá em São Paulo, o Boulos vinha do MTST com conversinha de radical, mas ele queria mesmo era pisar nos tapetes vermelhos do Ele e o Congresso Celtinha Nacional. dele dando rolê. Hã? Ele e o Celta dele andando pra cima e pra baixo. Naquela época, a conversinha do Celta, MTST, etc. Mas ele já entrou com um discurso de moderação. Bom, tanto é que na presidência, no primeiro debate, ele disse o quê? Boa noite, presidente Lula. E naquela eleição, o que eu postulava, meus camaradas, que lançamos o Manifesto da Revolução Brasileira? Tinha que ter uma alternativa de radicalismo político. A sociedade brasileira estava cansada de tucanos e petistas. Aquilo que nós chamávamos de petucano. E o que aconteceu? Como não apareceu a versão de esquerda radical, apareceu a versão de direita radical, através do Bolsonaro dizendo, sou contra tudo isso que está aí, tá ok? Um cara desqualificado, um militar degradado, e aparece o cansaço da população. Talvez seja interessante. Tem horas que a sociedade cansa das coisas que ela tem. Precisa de alguma mudança ali. Tal como tu na tua vida individual, na sociedade é mais grave, mais intenso, né? Tu diz, bom, já não quero mais isso aqui. Tal como eu disse, bom, essa política não me basta mais, eu vou estudar para me reposicionar. Você na vida individual, a gente na vida individual, tomando decisões, chega uma hora que até os amores cansam, né? Deu? Então, tudo, né? Os amigos, as amizades, a cidade, a profissão, a sociedade também cansa. Mas ela não se suicida, ela busca uma alternativa, sempre. Por isso que a desesperança nunca me acompanha. Porque as demandas, as exigências num país periférico, subdesenvolvido, cheio, que não tem nem soberania, que a maioria da população, eu dou o dado, né, mais de 90% ganha até 2 salários mínimos e meio. Sim. Essa população não vai, ela vai brigar sempre. Então, sempre a sociedade está sempre grávida de uma alternativa. Às vezes está bem claro, às vezes num lusco-fusco. E pode pensar que pode melhorar também, né? E busca essa mudança aí. E claro que pode melhorar. É difícil, não é fácil, mas claro que pode. Eu acabei de voltar numa viagem de 10 dias a Cuba. Eu vejo coisas em Cuba, uma ilha bloqueada pelos Estados Unidos. O Trump meteu 25 medidas contra Cuba agora, não pode levar dinheiro, turista, etc. E ele foi o único país na América Latina que fez uma vacina contra o Covid. Nós estamos importando ainda hoje. Percebe? O recado é o seguinte, mesmo na situação mais difícil, sempre se impõe a busca de... Sempre dá para fazer algo. Na situação mais adversa, política e socialmente, sempre dá para fazer... Não é que dá, sempre temos que fazer algo. Sempre na situação mais desesperante. Vocês na vida individual, todo mundo. Na situação mais
difícil, diz, não, tem que buscar uma alternativa. E tem, talvez não aquela que tu queira, aquela que tu desejaria, mas aquela que é possível e tem que remar contra a maré. Se tiver 3-0, nós vamos fazer o quê no União Calvície? Nós vamos tentar fazer 3-1, 3-2. Pode ser que tome 5, mas nós vamos para as cabeças. Sim. Mas ali você comentou ali com O Boulos. Foi com o Boulos. Vocês tinham alguma relação? Se desgastou depois dele ter sido escolhido ali? Não, pra porque candidatura? o Como Boulos, foi? o PSOL, como a maioria dos partidos, não é um partido no sentido que tem ideologia, um programa econômico. Não, na verdade, todos os partidos se transformaram numa plataforma eleitoral. Então, se tu quiser se candidatar pelo PSOL, como tem um fundo partidário, um fundo eleitoral, ou outros partidos, como o PT, aí já é mais difícil, porque tem muito político profissional. Se tornaram máquinas eleitorais. E por isso que a juventude está longe. A juventude até vota, mas ela... Não se interessa por exercer mantém- essa vida política. Baga, ela mantém... Não é que não se interessa, ela mantém uma certa cautela. Uma distância. É uma certa distância. Voto, pá. Mas se a juventude tem que se meter, a juventude tem que agarrar el toro por los cuernos. Mas você não acha que falta, talvez, assim, por esse motivo de ter uma certa distância, alguém que represente de fato os estudantes ou então o pessoal mais novo? Porque às vezes eu acho que o pessoal mais novo tem ideias muito boas, assim, e ideias muito diferentes do que a velha política, por exemplo. Você não acha que falta algum pensamento nesse ponto? Falta, mas eu completaria o que você diz. Não é alguém que te represente. O que a política está precisando é que você se apresente. Entendeu? Se tu está buscando quem é que me representa, tu ainda está numa posição passiva. E a questão é, se apresente. E as ideias novas só brotam em luta contra as ideias velhas. E como eu sou professor de economia política, vocês sabem, é difícil derrotar algumas ideias velhas também. Não porque elas são velhas, consolidadas, porque elas representam interesses que estão na sociedade, que são os interesses que estão aí. Não é fácil, mas é necessário. Então, a partir dessa tua reflexão, o que é preciso é que a juventude tem que se meter na política. Não precisa se meter na partidária e eleitoral, mas tem que se meter na... Militância, por exemplo? Militância, eu acho fundamental. Militância ajuda em tudo. Ajuda no intelecto, ajuda nas amizades, ajuda na política, ajuda na convivência social, ajuda profissionalmente. Profissionalmente. O que tu vai falar, Estevam? Tu pensa, depois desse caos aí, tu pensou de se recolocar assim a presidência? Como... Na política. Não, aquela foi uma disputa. voltar para política. Não, aquela foi uma disputa concreta num determinado momento que o Brasil está precisando de uma alternativa radical. Eu digo, bom, eu não posso ser um candidato bom moço. Seria uma falsificação grotesca. Agora, meu radicalismo não é verbal, meu radicalismo nasce de uma interpretação crítica da realidade brasileira. E do fato de que nós estamos num país em que banaliza quase tudo. A política fica banalizando as coisas. Tu diz, não pode banalizar. A política é muito séria para ser banalizada. E quando a juventude, os trabalhadores se afastam dessa política e dizem, eu não gosto de política, eu sempre digo, dessa política eu também não gosto. Mas tem que ter outra política. Se abre uma conjuntura em que se apresenta a exigência de uma candidatura radical, etc., eu não vacilaria em buscar. Mas aí depende de um conjunto de circunstâncias que lá em 2016 apareceu. E eu fui buscar dentro do PSOL em 2018. Depois de 3 anos no Diretório Nacional do PSOL, quando o PSOL ficou um puxadinho do PT, eu digo, bom, aqui não tem mais nada para fazer, eu vou embora. E saí do partido. Não só eu, toda nossa corrente política da Revolução Brasileira saímos. Mas não vai aí nenhuma desilusão. Aí isso é importante, Estevam, não há desilusão. Há luta política, é assim, não reclamo de nada. Eu não reclamo da vida. Acho que vocês não devem reclamar. Justo. Vamos para a batalha. Sim, sim. Mas aí, de repente, dá, às vezes não. É como nós no campeonato, né? O Calvície no campeonato. Aí a vida não tá tão boa, então. Então, Mas, Nilson, realmente. seguindo nessa de política, qual a sua opinião sobre o MBL? O que você acha? O MBL foi uma experiência muito particular, de uma determinada conjuntura. Você vê que ele perdeu espaço.
Em que sentido? Não, no sentido que, quando ele nasceu, tinha uma capacidade de mobilização, financiamento do Partido Gigantesca. Liberal gigantesca. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu dava economia clássica, já chegava aluno secundarista vinculado ao MBL. E já chegava em sala de aula falando que Adam Smith era liberal. Eu não infartava porque sou jovem e firme. Então, aquilo era avassalador. Eu estou falando aí 2013, 14, 15, sobretudo 16. Era muito forte. Hoje o MBL é uma caricatura. Quem sobrou? Todos eles foram para a vida partidária. Mamãe falou bobagem. O Kim Kataguiri virou deputado. Começa as contradições. Porque também é uma coisa assim, esse liberalismo, esse ultraliberalismo, ele é muito sedutor porque ele não toca no real. Por isso que eu não tenho medo dos liberais. Nem de nada. Eu quero saber, o sujeito é um comunista, eu quero ver como é que ele é na prática. O sujeito é um liberal, eu quero ver como é que ele é na prática. No dia a dia, você fala? É claro. Então o sujeito é um liberal e fica falando que o Estado não deve intervir na economia. Depois vai lá, vota no Congresso, dando subsídios gigantescos para os capitalistas. Eu digo, como? Tira o Estado da economia, meu filho. Aí na prática, entendeu? Eu prefiro ver ali. Então, o sujeito é tal coisa. Tá bom, leva em consideração, respeito, mas vamos ver como é que ele atua. Percebe? Sim. Então, o MBL foi naquela circunstância, aí teríamos que discutir muito, né? Como é que se financiou, como é que surgiu, porque apareceu como algo sedutor. Eu acho que aí que é o perigo, que é o seguinte, a juventude necessariamente tem razão, não sei. Não sei se os velhos têm razão, se os maduros têm razão, se os... Recém-formados. eu tenho que ver sobre circunstâncias. Não é porque emergiu uma juventude, cara pintada durante o Collor, ou o MBL, que bom, o novo está nascendo. Não. Aliás, o MBL vinha com ideias muito velhas, de muitas décadas. O liberalismo podia pegar lá em Stuart Mill, não, em 48, na época de Marx, do Manifesto Comunista. Ou podia pegar o liberalismo que alguns querem atribuir a Smith, que é de outra ordem. O Smith dizia, né? Uma sociedade que a maioria dos membros é pobre não pode se dizer feliz. Qual é o liberal que é capaz de afirmar isso hoje? Ou o livro 5, que diz, o Estado está aqui, é fundamental. Então, o tema do MBL é essa. Né? Mas agora... Nunca mais vi um aluno filiado ao MBL. E olha que eu procuro. Vamos pro último quadro do podcast. Talvez o mais aguardado. O mais aguardado, olha só. De frente com o BH. De frente com o BH, que ele... De Olha o naipe do malandro, Nildão. Rapaz, tá bem na foto, camisa da CBF. É contigo, BH. Boa, vou te explicar primeiro o quadro. Não sei se você já viu De Frente com Gabi, já viu? É um que faz... Com a Marília Gabriela? Isso, ali do SBT. Que foi uma grande jornalista. É que é uma pergunta e uma resposta. Vamos Por exemplo, bate-bola. Eu sei. Estevão. Aí você fala uma palavra para definir o Sim. Estevão. Cuidado com as palavras aí também. Tu sabe que eu cuido, mas a língua é rápida. Com certeza. Pode Aí dar. se meus colegas hosts quiserem Pode dar só. completar alguma coisa também. Bora. Primeiro vou começar então. Vou falar a palavra e você define. Comunismo. Um horizonte maravilhoso para a humanidade. Bolsonaro. Um personagem passageiro da ultradireita e antinacional. Lula. Um fracasso histórico gigantesco. Um time. Leão Calvista, Boa. Um jogador. Zico. Um livro. Isso é uma tortura. Um livro. Um só. O livro de Castro Alves, escrito por Jorge Amado. Boa. Maravilhoso. Um ídolo pra você, Nildo. Um ídolo? Eu não tenho ídolos. Nenhum, alguém que te inspira a seguir a carreira política? Não, sim, muitas. Assim, existem figuras admiráveis, né?
no terreno pessoal e no terreno político. É uma inspiração ali pra você em algum sentido. Na política, um latino-americano não pode deixar de pensar em Fidel Castro. Boa. Um economista agora. Um economista, o cara que mais me ensinou no curso chama-se Célio Espíndola. Foi um professor extraordinário. Me ensinou muita coisa, eu sou grato a ele até hoje. Boa. E pra finalizar agora, um time do CSE agora. O melhor time da UFSC. Não, tá liquidado. Esse assunto Esse aí já não morreu. deveria nem vir à tona. Justo. Quer complementar alguma coisa? Aí a gente encerra, né, com o nível ali, falando do União Calvície pela 100ª vez. Agradecer todo mundo que veio aqui, os pecinhas que estão aqui com a gente, Boa. a equipe do Banda. Palmas. Palmas. E avisar você que não tá seguindo a rede social do Calvície, a rede social do Começando os Trabalhos. A gente vai postar isso no YouTube, no Spotify. Nessa sexta-feira, vocês estão vendo na sexta-feira, a gente tá gravando na terça-feira, que é o que eu resumi. A gente resumiu o que é a sua má companhia de toda sexta-feira. Vamos encerrar, é isso. Então, Maravilha. aguardem novidades no próximo convidado. Novidades em breve, pessoal. Novidades em breve, é isso. Boa. Valeu, galera. Valeu. Até mais, pessoal. Aberta a sessão sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro.